quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, quando as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou a Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Coloque a mão em seu coração, por favor. Curve a sua cabeça e diga comigo: Jesus, eu abro o meu coração para ouvir a tua palavra. Diga: Jesus, fala comigo no profundo e a minha alma viverá. Me dá sua atenção. A formação do povo de Israel, ele percorre-se uma trajetória, e tudo inicia-se em Gênesis capítulo 12, quando Deus visita um povo politeísta, idólatra, que tinha por seu costume adorar deuses de paus, de barros e diversos. A partir do momento que Deus visita um homem por nome Abrão, fazendo-se que ele renunciasse à sua casa, à sua cultura e à sua família, e para ir para um lugar aonde Deus ia mostrar. Deus disse: se você fizer isso, eu vou engrandecer teu nome, e vou exaltar a sua cabeça, e todos aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar, mas aqueles também que amaldiçoarem vocês, eu também amaldiçoarei a vida deles. Ser tu uma bênção. A trajetória de Abrão, ela é digna de nós acompanharmos os seus passos, porque não foi fácil. A Bíblia diz para nós que com 75 anos de idade, foi quando ele sai de Ur dos Caldeus, para o lugar da onde Deus ia mostrar. E a promessa que Deus disse que ia realizar, se cumprirá quando ele tinha aproximadamente 100 anos. Foram 25 anos de preparação, de lutas, de relacionamento, de experiências que Deus vai se manifestar através de Abraão. Posteriormente vem o seu filho por nome Isaque, que vai dar continuidade a essas experiências, a esse contato e intimidade que vai ter com o Senhor. Isaque também vai ter muita experiência quando ele chega em Gerar, e quando está passando por uma fome, e que a mesma fome que o seu pai enfrentara. E a Bíblia vai dizer para nós que muitas daquelas pessoas vão descer para o Egito, que seria a potência mundial daquela época. Então, Deus ordena a Isaque a não descer para o Egito, mas ficar na terra de Gerar, porque na terra de Gerar ele ia semear,
E a Bíblia diz que ele semeou verdadeiramente, e que naquele mesmo ano, Isaac colheu uma colheita maravilhosa, de 30, de 70 e de 100 vezes mais. De tudo aquilo que Isaac plantou, ele colheu 100 vezes mais. Logo, isso vai se repassar-se também para Jacó, que vai ter uma grande experiência com Deus, como Abraão teve, como Isaac teve, e ele agora vai começar a ter a sua transformação, o seu contato e a sua experiência. Esses três vão ser conhecidos como os patriarcas. Esses 6 homens vão carregar no ombro a responsabilidade de manter a formação da nação de Israel. Deus transforma, Deus liberta, Deus tira e arranca tudo aquilo que não agradava a Ele, para que eles entendessem que a partir daquele momento eles tinham que viver uma nova vida, uma nova etapa e uma nova trajetória. Por isso nós percebemos que posteriormente, como Deus se revela para alguns homens, e Deus se revela como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Apesar de essa caminhada ser dolorosa, ser árdua, ser íngreme, esses 3 homens vão ficar marcados na nação de Israel. E por isso Deus se manifesta: eu sou Deus de Abraão. Quando Deus se manifesta como Deus de Abraão, Ele está dizendo: eu sou Deus da promessa. Entenda uma coisa: é Deus que libera a promessa, é Deus que fala concernente da promessa. Todas as vezes que olhamos para Abraão, nós entendemos que o Deus que Abraão serviu é o mesmo Deus que nós servimos nessa geração. E o mesmo Deus que fez promessas extraordinárias a Abraão é o mesmo Deus que ele não se ocultou. É o mesmo Deus que ainda abre o céu, fala na terra e libera promessas extraordinárias ao favor da nossa vida. Quando a Bíblia fala o Deus de Isaac, Ele está dizendo: eu sou Deus que falo, como eu falei, e liberei promessas para Abraão. Mas com Isaac, eu sou Deus que realizo promessas na vida de Isaac. Entenda uma coisa: Deus fala das promessas através de Abraão, mas Ele cumpre as promessas através de Isaac. Ele fala de todas as promessas benéficas diante de Abraão, e Ele realiza as promessas que Ele fala a Abraão através de Isaac. Tem promessas que Deus fala conosco, mas essas promessas só serão realizadas através dos nossos filhos. É os nossos filhos que vai dar continuidade às promessas que Deus liberou para a nossa vida. Por isso a gente tem que preparar, tem que ensinar o caminho que os nossos filhos devem seguir, para que essas promessas não venham a ser aniquiladas, mas que através dos nossos filhos as bênçãos, as promessas inefáveis de Deus venham a se realizar sobre a nossa casa. Ainda que nós estejamos velhinho, ainda que nós estamos com o cajado na mão, sem aguentar andar direito, mas os nossos olhos vão contemplar todas as promessas que Deus falou para a nossa vida sobre os nossos filhos. Eu sei que a luta do diabo é grande contra os nossos filhos, quer perturbar, quer tirar da presença de Deus, mas hoje a palavra de Deus para a nossa alma é: cuida do teu filho, que eu realize a promessa sobre eles. Zela sobre os seus filhos, que eu manifeste a minha glória sobre ele. Quando Deus fala eu sou Deus de Jacó, Ele se apresenta sobre o Deus que modifica e o Deus que transforma a história. Pois quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós percebemos que ele era um homem carrancudo, um homem obstinado a fazer coisas ilegais. E Deus pega aquele homem que fazia verdadeiramente as suas trapaças, e Deus toca na alma daquele rapaz e diz: a partir de hoje tu não será mais usurpador, Jacó, mas você será Israel.
tu serás paz diante de nações. As pessoas olhavam para ele e diziam: será verdadeiramente um usurpador, vai crescer, vai ficar velho, usurpando a vida dos outros. Mas o que essas pessoas não sabiam, quando Deus toca em alguém, essa pessoa é tão somente transformada pelo toque do Senhor. Aquilo que parecia não dar certo, começa a dar certo. Não por causa dos artifícios, mas por causa da mão do Senhor. Aonde Deus toca, o negócio anda. Aonde Deus toca, o negócio prospera. Aonde o negócio toca, Deus evolui, Deus faz crescer, Deus faz prosperar. E eu profetizo na tua vida que Deus vai começar a tocar na tua saúde, tocar na tua família, tocar na tua finança. Se prepara, aquilo que estava amarrado, Deus vai tocar e vai desamarrar, e o nome dele será glorificado. A Bíblia diz para nós que esse camarada por nome Jacó vai ter 12 filhos. Quantos filhos? E um desses filhos vai ser uma grande virtude para o povo de Israel. Entretanto, o livro do Êxodo começa a narrar a entrada da nação de Israel através de José. Percebemos que versículo 5 do capítulo de Êxodo, versículo 5 do capítulo 1, apresenta para nós que adentra sobre a terra do Egito aproximadamente 70 pessoas. 70 israelitas vão habitar naquela região. Obviamente era um número muito pequeno para aquilo que Deus queria fazer. Só que nós precisamos aprender alguns princípios. Que Deus não começa por grande, Deus começa por pequeno. Deus não começa por cima, Ele começa por baixo. Ele não começa exaltando, Ele começa humilhando. Então essa quantidade de pessoas foram suficientes para Deus começar a realizar os seus propósitos. Versículo 6 vai contar para nós sobre a morte de José, os seus irmãos, e toda essa geração de 70 pessoas morre dentro do Egito. Versículo 7 apresenta para nós agora a multiplicação de uma nova geração que Deus estava formando na terra do Egito. Eles vão começar a ser fecundos, vão começar a se multiplicar, e a Bíblia vai dizer para nós que eles vão ser tão poderosos agora no Egito, que agora esse país vai ser repleto e tomado pelos israelitas. Aonde você se deparava, nas esquinas, nas ruas, nas regiões, lá estava o povo de Israel. Deus pega 70 pessoas e começa a tocar nessas 70 pessoas, e a multiplicação de Deus começa a acontecer. Deus não precisa de muita coisa para multiplicar. Deus só quer uma coisinha para que Ele toque e a coisa venha multiplicar. Você questiona, você reclama: porque Deus quer muita coisa, Deus precisa de muita coisa. Deus não precisa de muita coisa para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Escute isso aqui: o que você tem é suficiente para Deus mudar a tua história, para Deus fazer a multiplicação ocorrer. Pastor, e o que é que eu tenho? Eu tenho um dinheirinho. Deus toca nesse dinheirinho e multiplica na tua vida. Pastor, o que é que eu tenho? Eu tenho um terreninho. Deus toca nesse terreno e faz o nome dele ser glorificado. Pastor, eu não tenho filho, mas tenho ventre. Deus toca no teu ventre e faz você se tornar mãe de muito filho, porque onde Deus toca, a multiplicação acontece. Se prepara. Aonde está mirrado, aonde está pequeno, aonde parece que não vai dar certo, Deus nessa noite resolveu tocar. Deus nessa noite resolveu tocar para a multiplicação começar a acontecer. Versículo 8. Versículo 8 apresenta para nós que surge um novo faraó. E esse faraó, que assume agora o trono, não conheceu a José e nem a sua geração. E por causa disso, a partir do versículo 9, ele vai perceber
que o povo de Israel vai tomando uma proporção muito além do Egito. Ele estava entendendo, observando, que os egípcios não cresciam tanto como os israelitas. E isso trouxe a sua preocupação. Ele ficou preocupado, porque se eles eram natural do Egito, obviamente quem era para crescer eram os egípcios. Quem era para prosperar eram os egípcios. Mas quem estava acontecendo não era o egípcio, eram os israelitas. Porque a questão não é o ambiente, a questão é quem está com as mãos estendidas e tocando. Era isso que o faraó daquela época não entendia. Ele buscava artifício, buscava muitos atalhos, mas o povo do Egito não prosperava. Mas aonde Deus tocava a mão sobre o povo de Israel, e aonde o povo de Israel tocava, prosperava, dava certo, crescia. Logo, quando ele percebe isso, ele vai começar a criar alguns planos para paralisar o crescimento do povo de Deus. Escute isso aqui. Todas as vezes que você dá uma alavancada na sua vida e começar a crescer em vários âmbitos da sua história ou da sua vida, sempre você encontrará pessoas para tentar paralisar o teu crescimento. Foi isso que estava ocorrendo. Só que isso aqui, queridos irmãos, como começa a chegar na nossa alma e a conhecer na nossa história, que todos nós desejamos o crescimento, todos nós queremos crescer em algum lado da nossa vida, e nós entendemos que a partir do momento que a gente começar a crescer, vai se levantar pessoas de perto, vai se levantar pessoas de longe, vai se levantar pessoas do meio, vai se levantar pessoas de trás, do lado, do outro, para impedir o crescimento de Deus na nossa vida. Então quem não quer ser invejado tem que parar verdadeiramente de crescer, porque se você continuar crescendo, cada vez mais os invejosos vêm, o ciumento vem para tentar te paralisar. Mas você precisa entender que Apolo plantou, Paulo regou, mas quem foi que deu crescimento foi Jeová. Foi Deus que olhou para a tua casa, para a tua família, para a tua história, pegou em você e disse: eu vou investir em você. A partir de hoje a tua história vai crescer, a tua vida vai crescer, e eu vou começar dando nome através de você. E isso ocorre. Agora ele vai começar a observar os mínimos detalhes, como Israel estava crescendo. Então eu quero te chamar a atenção que quando você cresce, o adversário cria estratégia para tentar paralisar seu crescimento. Todas as vezes que você cresce em qualquer área da sua vida, o inimigo vai tentar criar estratégia para te paralisar. Escute isso aqui. A primeira estratégia que o adversário vai criar para tentar paralisar o seu crescimento, ele vai observar o que você tem feito para crescer. Ele não vai agir logo de primeira, ele vai ter paciência, e a sua paciência é observar. Então ele vai observar o seu esforço, a sua dedicação, a sua vida de oração, a sua vida da leitura da palavra, o que você tem feito, o que você tem praticado. Porque qual é a intenção do adversário? Observar. Ele quer saber quais são os elementos que você tem usado para você crescer. Então ele tem paciência. Ele observa o seu deitar, ele observa o seu levantar, ele observa o seu esforço para vir para a igreja, ele observa que você é cansado, fadigado, todavia se dedica para estar na casa do Senhor. Alguns vêm enfermos, alguns vêm com dor de cabeça, alguns vêm passando perturbação, com a alma aflita, coração entristecido. Aí o diabo entendeu que todas as vezes que você se esforça para vir para a igreja, você não retorna para casa da mesma maneira. Que todas as vezes que você vem triste, você sai alegre. Vem fraco, sai forte. Chega por baixo, sai daqui por cima. Chega desanimado e sai você feliz. Aí ele começa a tentar descobrir quais são as estratégias que você está buscando para que você venha dar continuidade ao seu crescimento. O que é que ele vai fazer? Segunda coisa,
ele vai tentar paralisar nos elementos que você tem para crescer. Quais são os elementos que você tem usado para dar crescimento à sua vida? Algumas orações, jejum, uma vida de esforço, de renúncia, de busca, de se filtração, de profundidade em Deus. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para você parar de vir para a igreja. Ele vai fazer de tudo para você parar de se esforçar. Ele vai fazer de tudo para você parar de orar. Ele vai tentar minar os elementos que você tem buscado em Deus. Terceira coisa, você não pode deixar de fazer o que tem feito você crescer. A maioria ou a maior dificuldade que você tem passado não se compara do crescimento que vai chegar na sua vida. Você entendeu que quando você vem para a igreja, algo de Deus acontece. Você compreendeu que quando você se esforça para Deus, Deus age na sua vida. Você compreendeu que quando você lê Bíblia, você fica mais forte. Você entendeu que quando você desce as madrugadas, quando você levanta mais cheio de Deus, destemido, renovado, focado. Aí o que o diabo quer? O diabo quer parar que faça com que você pare de vir para a igreja, pare de orar, pare de vir para a oração da madrugada, porque ele sabe, se você vem, você fica forte. Se você busca, você encontra. Se você lê Bíblia, Deus dá direção, Deus abre a sua visão, Deus dá luz na tua vida. O que é que ele faça? Ele quer fazer com que você pare de buscar aquilo que está fazendo você crescer. E o que é que está fazendo você crescer? É aquilo que você precisa entender. Então você não pode mudar de estratégia. Você não pode buscar outro elemento. Você não pode buscar outro alimento. Porque você entendeu que foi esses elementos, que foi esses projetos, que foi o que Deus tem, foi o que até hoje você está de pé. Até hoje você está forte. Até hoje você dá glória. Até hoje você dá aleluia. Então não existe outro parâmetro. Não precisa fazer como Davi, colocar um carro novo, bois novos, para trazer ou carregar a arca da aliança. Não, é o mesmo jeito. É os levitas que carregavam a arca da aliança nas costas, dando 7 passos, e no 7º passo parava, sacrificava e adorava ao Senhor. Não existe artimanha, não existe outros parâmetros. O momento é adoração, oração, jejum, palavra, renúncia, busca. É isso que Deus quer. Deus não quer muita coisa, irmão. Deus quer que você ore de verdade. Deus quer que você jejue de verdade. Deus quer que você não falte culto. Deus quer que você na prova adora, na luta adora, cansado adora, passando dificuldade. Deus quer que você adore a Ele em espírito e em verdade. Não mude o que está dando certo na tua vida. Eu vou repetir: não mude aquilo que está dando certo na tua vida, porque o diabo está dizendo: muda, ora desse jeito, prega desse jeito. E Jeová está dizendo: não muda, prega desse jeito, canta desse jeito, faz a minha obra desse jeito. Cutuca teu vizinho e não muda. Continua do mesmo jeito, continua da mesma maneira, continua nessa humildade, continua nessa simplicidade, continua adorando do teu jeito, pulando, rodando, dando glória, continua dando aleluia, glória a Deus do teu jeito. Quarta coisa, quarta estratégia do adversário. Eles começaram agora a colocar um trabalho pesado. Cuidado, para você não deixar de trabalhar para Deus e começar a trabalhar para o Egito. A atenção do faraó é para. Ele buscou aonde o povo estava crescendo. Ele percebeu que o povo orava demais,
que o povo tinha comunhão, que o povo um cuidava do outro, um respeitava o outro. Aí ele disse: eu vou colocar agora trabalho para esse povo, porque ele trabalhando, ele vai ficar cansado, e ele ficando cansado, ele não vai para a igreja, ele não vai orar, ele não vai jejuar, porque quando ele chegar vai chegar do trabalho, vai chegar cansado, então não vem para a igreja, ele vai dormir. Dormindo, não ora mais. Lembra de quando você chegava em casa, você nunca dormia sem orar? Nunca dormia sem ler a Bíblia? Olha agora, o cansaço, o trabalho pesado. Você chega em casa, toma banho, nem come direito e vai direto dormir, porque é trabalho. É isso que é a estratégia do adversário. O adversário quer colocar trabalho na sua vida. Aí tem gente que trabalha de manhã, trabalha de noite, trabalha no meio-dia, não fica sem trabalhar. Quando vai ver, parou de orar, parou de jejuar, parou de buscar a presença de Deus. Nenhuma riqueza na terra se compara com a riqueza que o céu tem preparado para você. Nada daqui na terra, nenhum prazer da terra, sem comparado pela presença de Deus na sua alma. Lembra quando você sentia Deus? Quando você pulava, quando você rodava, quando você chorava no culto? Por quê? Porque você orava, você lia a Bíblia, você não faltava o culto. Mas agora abriu a empresa, trabalha de carteira assinada, é lá, é cá, não ora, não jejua, vem para a igreja esporadicamente quando quer. Aí Jeová está dizendo: ei, volta a praticar as primeiras obras, volta a descer de madrugada, volta a me buscar, volta a sentir a minha presença. Por quê? Por quê? Porque tem pessoas que não constroem nada para Deus, anote isso aí, mas constroem pirâmides para o Egito. Tem pessoas que constroem coisas lá fora, mas nunca construíram nada aqui dentro. Faz muito para o Egito, mas não faz nada para Deus. Meu compromisso é o Egito. No Egito você não pode chegar atrasado. A igreja você pode chegar atrasado. No Egito você é ordem, e aqui dentro você quer fazer o que você quer. Significa que o Egito tem mais poder do que Deus na sua vida? Significa que você tem mais temor da coisa do Egito do que as coisas de Deus? Tem umas coisas que minha língua fica coçando para falar, meu Jesus, me segura aqui. A gente precisa entender que a gente não pode mais valorizar o Egito do que as coisas de Deus. O Faraó disse: bota ele para trabalhar, bota para ele construir casas, manda ele levantar pirâmides. O povo cansou, parou de orar, parou de construir as coisas para Deus, para construir para o Egito. A beleza mundial do Egito, sabe quem foi que construiu? Os israelitas nessa época, conhecido como maravilhas do mundo por causa dos israelitas que construíram. Porque eles deixaram de construir alguma coisa para Deus, para construir as coisas do Egito. Olha para mim, deixa eu te fazer algumas perguntas. O que você tem feito para Deus? O que você tem feito para a obra de Deus crescer? Você tem mais investimento lá fora do que no reino. Você cresce mais lá fora do que aqui dentro. Você se preocupa com as coisas mais lá fora do que com as coisas daqui de dentro. A terra se tornou mais importante do que o céu. A espiritualidade caiu e a terrena cresceu. A valorização do Egito proliferou e a do reino decaiu.